Muito bem. Irmãos, então nós vamos hoje prosseguir, com essas questões. A gente já tratou do aborto, da eutanásia, do infanticídio, e hoje nós vamos tratar ele segue, o assunto que a gente vai tratar hoje segue mais ou menos o mesmo caminho, a mesma argumentação bíblica, que são outras questões biomédicas, Então a gente vai ver aí transplantes de órgãos, cirurgia genética, cirurgia transgenital, que é mudança de sexo, detecção e seleção do sexo do bebê, inseminação artificial, barrigas de aluguel, fertilização in vitro, coleta de tecidos e órgãos, cura pelas células tronco, criogenia e clonagem. Todos esses assuntos a gente vai ver que vai seguir mais ou menos pelo mesmo caminho, E a gente aplica os mesmos princípios que a gente já tratou até agora, e também as mesmas argumentações contrárias à palavra de Deus também, elas se repetem, Então eu vou procurar, nessa lição de hoje, resumir, porque o livro, o capítulo do livro que trata desse assunto, ele traz uma série de argumentações de novo, Então, para não tratar tudo de novo e acabar repetindo o que já foi visto, então a gente vai direto para quais são os princípios bíblicos que a gente usa para tratar desses assuntos, e vai tratar eles direto, A gente vai procurar ser mais objetivo. Então aí, mais uma vez, como eu sempre faço aí, citando o livro que a gente está usando, a Ética Cristã do Norman Geisler. Então, para a gente começar, a gente tem que considerar aí alguns princípios básicos, Alguns princípios bíblicos básicos. Então, o primeiro deles é a soberania de Deus. Deus é soberano, Se Deus é soberano, é só Ele que pode dar a vida e tirar a vida. Então, esse é o primeiro princípio bíblico aí, básico, para a gente se orientar aí pela ética cristã para tratar desses assuntos que a gente vai tratar aqui. Um outro princípio importante é a dignidade da humanidade, Então, o homem, a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus, e por esse motivo ele merece respeito, Então, quando a gente fala assim, eu quero a minha dignidade, Quando alguém fala assim, eu quero a minha dignidade, de volta, o que a pessoa está reivindicando? Está reivindicando respeito, Então, a dignidade da humanidade, ou seja, a humanidade merece respeito. Por quê? Porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. Outro princípio também é a santidade da vida. Além da dignidade, a dignidade da vida leva ao respeito, a santidade da vida leva à reverência, É claro que a gente não estou querendo dizer aqui que toda vida deve ser adorada, não é nesse sentido, mas a vida em si, a vida que Deus nos dá é algo santo, algo santo, e por isso nós devemos também reverência à vida, não aos homens, não há reverência ao ser humano, mas à vida que Deus nos dá. Um outro princípio também que nós vamos aplicar aqui é o princípio do bem maior. Quando há um conflito moral, eu vou fazer uma escolha e existe aí um conflito, então opta-se pelo bem maior. Outro princípio do duplo efeito. Quando há consequências boas e más, pode um ter preferência sobre o outro. Então, por exemplo, eu vou tomar um remédio e eu sei que esse remédio é para, por exemplo, para um problema qualquer que eu tiver aí de saúde, e esse remédio traz efeitos colaterais, mas mesmo assim eu vou tomar o remédio, porque apesar dos
dos efeitos colaterais, vai me resolver o problema. Então eu considero que o objetivo do remédio, a finalidade do remédio é um bem maior, né? Eu tenho preferência por ela. A mortalidade da vida, isso também é muito importante, que a gente leve em conta que, assim como nós vimos lá no primeiro item, a soberania de Deus, que Deus dá a vida e também tira, então nós devemos também, justamente por consequência da soberania de Deus, a gente tem que aceitar naturalmente, né, com respeito, com reverência, de que a morte vai vir para todo mundo. A gente tem que aceitar isso. Deus nos dá vida e nos dá morte, né? Em outras palavras, né, é até estranho dizer isso, mas a morte faz parte da vida, né? E o último princípio importante aí é que o amor para com a vida humana, né? Então, como se diz, por último, mas não menos importante, né, muito pelo contrário, o amor é a essência da ética cristã, né? O amor é a essência do cristianismo. Jesus, ele é perguntado a respeito de qual mandamento era o mais importante, e aí ele resume os 10 mandamentos em 2, né? Amarás ao teu Deus e amarás o teu próximo. Ele resumiu tudo no amor. Então, se o amor é a essência do cristianismo, é a essência da ética cristã, ela não pode ser aqui desconsiderada. Então são esses os princípios que a gente vai usar daqui para frente, né? Soberania de Deus, a dignidade da humanidade, a santidade da vida, o princípio do bem maior, o princípio do duplo efeito, a mortalidade da vida e o amor com a vida humana. Então vamos agora às questões básicas aí, né, ligadas aí à biomedicina. O primeiro deles é o transplante de órgãos. Será que pela ética cristã é correto fazer a doação de órgãos ou não, né? Então, centenas de pessoas tiveram suas vidas prolongadas, prolongadas. Isso é muito importante a gente sempre levar em conta, em todas as questões que a gente vai tratar aqui, que não nos cabe o papel de Deus, de gerar vida, mas nós podemos, né, para a glória de Deus, prolongar a vida. Então, centenas de pessoas tiveram suas vidas prolongadas por essa tecnologia, né, pela tecnologia do transplante de órgãos, em concordância com muitos princípios bíblicos, principalmente aquele último que a gente viu na lista lá, que é o amor, né? Então, nós temos aí o texto, transcrevi aí no slide o texto de João 15:13, que é quando João, se referindo a Jesus, ao sacrifício de Jesus, ele diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos, né? Então sigamos esse princípio, esse exemplo de Cristo, que é nos sacrificar, né, por amor, e prolongar a vida, né, do ser humano. Podem ser questionáveis, né, os transplantes de órgãos podem ser questionáveis em pessoas de idade avançada. Então existe um porém, né? Vamos supor que a pessoa tem uma idade avançada e ela corre sério risco de vida, no caso de ela receber um órgão, né, que foi doado por outra pessoa, né? Então ela pode ser uma atitude questionada, né? Pode ser uma atitude questionável, porque a pessoa corre sério risco de vida tentando prolongá-la. Uma outra questão também é que se houver pouca necessidade, né, a necessidade é menor do que o risco a ser corrido, também ela é questionável.
Outro ponto importante, aí se refere um respeito ao transplante de órgãos, né? Envolve consentimento informado, né? Alguém para doar o órgão, ninguém pode. Eu não posso, por exemplo, se o meu filho estiver para morrer, eu não posso, em nome dele, né, dizer assim, pode tirar aí. O filho é de maior, né? Ele tem que dar o consentimento. Ele tem que dar o consentimento para que isso seja feito. Então ele não pode simplesmente ir lá ser tirado. Então envolve consentimento informado, sendo errado tirar órgãos de quem não possa decidir, como deficientes físicos e mentais. Então a pessoa está lá, ela não pode, ela tem lá sua deficiência física, por exemplo, ela não pode se mexer, né, não pode andar, e aí eu vou, né, eu vou tirar o órgão dele porque o outro está precisando. Não posso. Também não posso fazer isso com pessoas com doenças mentais, né? Tenho ali alguém com uma doença mental e ela tem um órgão que ela pode ser retirado ali, sem prejuízo à sua vida, mas eu posso tirar e colocar no outro e salvar a vida do outro. Não posso, porque deve haver o consentimento, né? Deve ser respeitado aí a vontade de quem está doando, né? Outro ponto importante também aqui é que o corpo é o símbolo da pessoa e deve ser tratado com respeito, né? Então, o corpo é o símbolo da pessoa e deve ser tratado com respeito. Nós estamos aí no meio de uma pandemia e a gente ouviu muita história aí, né, de gente que estava velando o corpo errado. Por exemplo, eu vi uma história de um rapaz contando a história de que a mãe dele estava internada e aí ele foi informado que a mãe dele havia falecido, e aí ele descobriu que na hora do velório que o corpo estava errado. E aí ele voltou no hospital e descobriu que a mãe estava viva. Então imagina o transtorno para esse rapaz e para outra família, né, da pessoa que realmente havia morrido, que estava ali naquele caixão, né? Então aí as pessoas ficam com razão, elas ficam ali revoltadas com a situação. Como é que pode isso acontecer? Por causa disso, né? Porque o corpo é o símbolo e tem que ser tratado com respeito. Ainda que nós cristãos tenhamos aí o entendimento de que ali é só um corpo, né? E que na verdade a pessoa não está mais ali, né? Que ali é só a carcaça, né? Mas o corpo da pessoa tem que ser tratado com respeito. Outro ponto importante: se a retirada do órgão ocasionar a morte, torna-se errado, ainda que órgãos e doadores vivos sejam os melhores. Então, quando um doador de órgãos ele morre, ele vem a falecer, a atitude é tirar o órgão o mais rápido possível e levar para quem precisa para fazer o transplante. Isso tem que ser feito o mais rápido possível. Ora, por que tem que ser feito o mais rápido possível? Porque quanto mais, né, é estranho usar esse termo, mas quanto mais fresco estiver, né, quanto menos tempo da morte, melhor a aceitação do órgão, né? É melhor. Então, por que não já tirar a pessoa que já está para morrer? Por que não já adiantar e tirar? Não pode, né? Isso é errado, porque a retirada do órgão, aquele órgão pode ocasionar
a morte da pessoa. Você não tem o direito de adiantar a morte da pessoa, né? Por outro lado, também é justificável a ajuda de aparelhos para manter o corpo vivo para a preservação dos órgãos. Então, vamos supor, a pessoa morreu e existem aparelhos que por ali no hospital podem ser usados, não para trazer a pessoa de volta à vida, porque isso não vai mais acontecer, mas para preservar o máximo possível o órgão, para que ele possa ser melhor aproveitado, né, na pessoa que vai receber o órgão. Então isso é justificável, né? O que não é justificável é tirar o órgão, um órgão que vai ocasionar a morte da pessoa. E por último, só pode ser retirado após ausência de sinais vitais, né? Eu não posso adiantar, não, vai morrer mesmo, então vamos tirar. Não, enquanto houver sinais vitais, isso não pode ser feito, tá? Então são essas considerações aí, com base naqueles princípios que a gente viu anteriormente, né? As considerações que a gente pode fazer a respeito do transplante de órgãos. Uma outra questão aí, né, é a cirurgia genética, ou seja, eu manipular, né, os genes, fazer manipulação genética, cirurgia genética. Aí nós devemos perguntar o seguinte: é para corrigir e restaurar, ou para criar uma vida da forma que o homem quer? Então veja aquele princípio de que Deus é soberano, e é Ele quem dá a vida e tira. Se Ele é soberano sobre a vida, não nos cabe essa segunda hipótese, né? Criar a vida como desejamos, né? Então, por exemplo, a gente vê muito isso em filmes, né? A gente vê filmes que as pessoas fazem em laboratórios, super soldados, né? Soldados que não vão morrer, que não se cansam, né? Tem aquele filme do Van Damme, Soldado Universal, né? Trata disso, né? Mas se a gente começar a falar aqui, a gente vai lembrar de outros filmes. Muitas dessas questões que a gente está vendo aqui, a gente vai lembrar de algum filme aí que faz referência. Então, por exemplo, cirurgia genética, a gente vê isso muito em filme, né? A criação de super soldados. Então isso não é permitido, porque aí nós estamos fazendo o papel de Deus, e não nos cabe isso. O que nos cabe é corrigir e restaurar. Quando a gente fala corrigir e restaurar, por exemplo, vamos supor que um carro bate aí no poste, né? O carro bate no poste e o poste fica torto. Alguém precisa corrigir isso. A pessoa que vai corrigir vai pegar o poste, vai desentortar ou vai trocar, e o poste vai ficar de novo assim. Então existe um padrão, e o padrão é dado por Deus, né? Então quando a gente fala em corrigir, restaurar, significa que existe um padrão, significa retomar esse padrão. Então isso é permitido. O que não é permitido é tomar o papel de Deus e manipular geneticamente o ser humano para que seja do jeito que a gente quer. Deus criou os seres humanos de modo perfeito, então não nos cabe mexer nisso. Outra questão ética, né? A cirurgia transgenital, né? Ou a mudança de sexo. Olha, eu vou falar estritamente da mudança de sexo, não vou nem entrar na questão do homossexualismo, porque isso vai ser assunto para uma outra ocasião. Mais para frente a gente vai tratar disso, mas vamos tratar só da cirurgia transgenital, que é a mudança de sexo. Bom, Deus criou homem e mulher, está lá em Gênesis 1:27. Deus criou homem e mulher.
E não só criou homem e mulher, como está lá no versículo 27, como no versículo 28 diz que isso é para... Deus fez o homem e mulher para reprodução. Quando eu faço essa mudança, né, do sexo dessa pessoa, eu estou querendo mudar o que Deus instituiu para aquela pessoa. É claro, existem casos raros em que a pessoa nasce com os dois sexos, né? E aí algo precisa ser feito, e aí é um critério, né, para se definir o que vai ser feito. Mas nós estamos tratando aqui de mudança de sexo quando a pessoa quer mudar de sexo. Eu quero fazer cirurgia transgenital. A gente começar aqui a falar alguns casos de pessoas que fizeram, né? A gente vai ficar aqui hoje, é uma coisa até, digamos, não vou dizer normal, mas é comum, né? A gente não se espanta mais quando ouve esse tipo de coisa. Então, pelo fato de Deus ter feito homem e mulher e ter instituído homem e mulher para a reprodução, não nos cabe mudar isso. Alterar o sexo de alguém é moralmente errado. Estamos novamente fazendo o papel de Deus. Não se trata de uma correção. Lembremos sempre disso, que existe uma diferença entre corrigir, restaurar e fazer o papel de Deus, né? Volto a dizer, pessoas que nascem com algum problema, né, no seu órgão genital, nascem com 2 órgãos genitais, esse tipo de coisa, aí nós vamos restaurar, ou seja, trazer de volta ao padrão, é outra história. Uma outra questão também é a detecção e seleção do sexo do bebê. Já é possível, né? Já se diz que é possível, logo após a concepção, até os primeiros dias, já saber qual vai ser o sexo do bebê e mudá-lo. Isso já é possível. Mas é correto? Precisa ser feito? Então, detectar o sexo é correto e é comum, né? As mulheres fazem até o chá revelação, né? E já é comum, né? Antes da criança nascer, através da ultrassonografia, já saber qual que é o sexo do bebê e tal. Então, detectar o sexo não há problema algum. O que é errado, e aí estamos fazendo o papel de Deus, é a seleção desse sexo, mudar o sexo, né? Existem casos, eu estava lendo um artigo que existem casos que moralmente, pela comunidade médica, isso é considerado, não é considerado antiético. Em que situações não é considerado antiético? Existem algumas... quando é detectado que o embrião ele vai ter alguma doença, né? Veja como é que está a tecnologia. Detecta-se que a criança vai ter alguma doença, e essa doença ela só ocorre em um dos sexos, ou é pior naquele sexo, e aí é permitido fazer, né? Volto a dizer, aí estou também fazendo o papel de Deus, mas colocando de lado, né, os princípios bíblicos. Na medicina, existe, dentro da ética da medicina, em algum lugar, não me lembro qual, acho que nos Estados Unidos, é permitido se fazer isso como uma forma de prevenção, né? Mas de qualquer forma, detectar o sexo, tudo bem, mas alterar o sexo, né, é errado, porque estou fazendo, até coloquei aqui, né, pelos mesmos princípios anteriores, ou seja, mais uma vez estou fazendo o papel de Deus. Uma outra forma que as pessoas selecionam o sexo é pelo aborto.
vamos ver, né? Vamos ver qual que vai ser o sexo do bebê, porque aí eu quero um menino, mas se for uma menina, a gente aborta. A gente aproveita que está no comecinho, né? E aborta. Nós já estudamos aqui sobre aborto, a gente sabe que isso é errado. Ali já há um ser humano, portanto, isso é errado. Não nos compete, mais uma vez, né, fazer o papel de Deus. Quem é soberano para dar e tirar a vida é Deus, né? Então, muitos têm feito essa seleção, não por um processo assim tão complicado como eu falei anteriormente, né? Pela manipulação lá do embrião, mas faz isso pelo aborto. Não é o que eu quero, então aborta. Eu quero um menino, então abortar até ser um menino, que é errado. Continuando, inseminação artificial. Aqui também é um assunto que gera polêmica às vezes, né? Existem dois tipos de inseminação artificial, que nós vamos chamar aqui de IAC e IAD. IAC significa inseminação artificial pelo cônjuge, IAD, inseminação artificial pelo doador, ou seja, um outro doador, que não é o cônjuge. No caso de ser o cônjuge, né, trata-se de uma correção. Eu não estou fazendo o papel de Deus, eu estou apenas dando um empurrãozinho, estou apenas corrigindo, né, uma situação aqui de impedimento da propagação da vida. Mas não estou inventando nada, não estou manipulando nada, estou apenas dando um empurrãozinho, porque há um problema ali no casal, no homem ou na mulher, ali que impede que aquele processo termine, vá para frente. Então esse não é problema. Agora a polêmica está no outro tipo, né? Na inseminação artificial por doador, o IAD, quando o doador não é o marido, é outra pessoa. Então o IAD, em primeiro lugar, ela não configura adultério. Alguém pode dizer assim: mas se o sêmen vai vir de um outro homem, então é um adultério, porque o homem, né, a Maria é casada com João e vai pegar e vai receber a doação do esperma do José. É adultério? Não é adultério, né? Alguns usam isso, aquele texto lá de Gênesis, até transcrevi aí, né? Gênesis 2:24, questão de uma... Não, na verdade não transcrevi, mas é Gênesis 2:24, quando fala que o homem e mulher deverão ser uma só carne, né? Mas aí não é a mesma carne. Não, mas quando fala uma só carne, está se referindo à intimidade do casal, né? A intimidade do casal deve ser só entre eles dois. Então seria errado se essa inseminação fosse, por exemplo, no caso aí, um exemplo hipotético que eu dei, né? A Maria e o João. E a Maria: João, eu vou ter relações com José, porque eu não posso, você tem um problema, então eu vou ter relações com o José e vou ficar grávida, mas o filho é nosso, tá bom? Isso é errado, porque aí sim é adultério. Mesmo que haja o consentimento do marido, não deixa de ser adultério, só passa a ser um adultério com consentimento, né? Mas adulterou ali, aí sim é adultério. Um outro argumento que é usado contra, né, esse tipo de inseminação é de que a criança seria filho somente da mãe. Mas aí só vai ser filho, né, da mãe, porque o pai é outro. O espermatozoide está vindo de outro homem, né, que não o marido, né, da mulher. Só que aí, se a gente for levar isso às últimas consequências, aí a gente entra em contradição com o princípio da adoção, porque quando um casal adota uma criança, nem a mulher e nem o homem são pais, né, biológicos da criança. No entanto, são chamados, né, a criança os reconhece como
pai e mãe. Um outro argumento falho também é que o esperma seria colhido de um ato solitário. Está entendendo o que eu estou falando, né? É um ato solitário, porque para um homem, então, segundo a argumentação contra, né? Mas o homem, ele vai, para ele doar esse espermatozoide, ele vai ter que se masturbar. E para ele se masturbar, ele vai ter que pensar numa outra mulher. Primeiro, não necessariamente ele vai precisar pensar em outra mulher. Segundo lugar, ele pode ter relações, o doador pode ter relações com a sua mulher, né? E no momento em que no momento exato de escolher, de se recolher de se colher o espermatozoide, se colhe o espermatozoide num ato sexual, né, relação sexual do doador com sua esposa normalmente, né? Então ficar aí levantando o que teria pensado na hora em que a pessoa colheu o espermatozoide, que ela se pensou numa outra mulher, se pensou na esposa, como é que ele fez, né? Também é um argumento falho, né? Então, em resumo, as duas formas de inseminação artificial, seja pelo cônjuge, seja por um outro doador, eles são moralmente corretos, não há problema aí. O que é errado? O que é errado é que o que muitas mulheres fazem, que é a tal da produção independente. Ela quer ter um filho, mas ela não quer casar, ela não quer ela não quer ter um compromisso com o homem. Ela quer um filho, mas quer o que se chama hoje em dia de produção independente. Então ela recebe uma doação aí, fica grávida, mas não tem pai, né? A criança não vai ter pai. Então produções independentes são erradas. Por quê? Porque elas não correspondem ao ideal de Deus. Ao ideal de Deus para uma família. Qual que é o ideal de Deus para uma família? Pai, mãe e sua prole. Filhos precisam de pai e mãe, né? Filhos precisam de pai e de mãe. Então, produções independentes são, pela ética cristã, moralmente errados. Barriga de aluguel, né? É quando a mulher, por algum motivo, ela não pode ter filho, né? Ou por risco de vida, ou algum outro motivo, né? Geralmente risco de vida. Então ela é feita uma inseminação na barriga de uma outra mulher, né? E essa outra mulher vai ter. Então isso a gente já viu, já teve novela, né, com esse tema, né? Teve aquela novela da Regina Duarte, com a Regina Duarte, é Por Amor, né? Então teve esse. A gente vai ter filmes também, né, que aproveitam esse tipo de essa temática, né, e desenvolve aí uma história. Mas isso traz alguns problemas. O primeiro problema é que o instinto maternal é forte entre a mãe biológica, é forte, e a mãe biológica tem dificuldade de entregar a criança. A gente conhece aí, se fizer um esforço, a gente vai ver aí histórias de mães biológicas depois se arrependem e vai atrás da criança, né? Então isso traz problemas, né? O instinto maternal é forte e a mãe biológica tem dificuldade de entregar a criança. Quando nós tratamos do aborto, nós até falamos assim por cima dessa questão, né, da relação que existe da mãe com a criança que ela carrega. Quando a gente contra-argumentou de que a criança é simplesmente uma extensão do corpo da mãe, né? Então, mas a gente viu que não é simplesmente uma extensão do corpo da mãe. Há um vínculo ali, né? Há um vínculo ali de amor, há um vínculo muito forte.
Então, as pessoas podem argumentar também que, na teoria, parece que a barriga de aluguel é só um caso reverso da inseminação artificial, né? É um caso reverso da inseminação artificial, simplesmente isso. Mas é muito mais do que isso, porque na prática, né? Na prática não é tão simples. Na prática envolve sentimentos humanos profundos, há sentimento envolvido aí. Outro ponto também importante levar em consideração é que barrigas de aluguel, elas podem levar à exploração de mulheres e degradação da maternidade. Então isso pode levar à exploração de mulheres. E também as mulheres podem ter isso como uma forma de ganhar um dinheiro, né? Como a gente já viu, né, em filmes, né, as pessoas, a mulher recebendo dinheiro para ser barriga de aluguel, né? E aí você está fazendo o quê? Você está banalizando, está degradando a maternidade. Outro ponto também é que a barriga do aluguel não é muito diferente da prostituição. O que é a prostituição? A prostituição é o uso do corpo, né, para outros fins, né? É o uso do corpo até mesmo para ganhar dinheiro. Qual a diferença da barriga de aluguel, quando a pessoa recebe um dinheiro, e a prostituição? A mesma coisa, está usando o corpo, né, para ganhar dinheiro. E por fim, diante de todos esses problemas, é bom a gente levar em conta que a adoção, né, para que tanto problema se a adoção é um caminho melhor para todos? Todos quem? Todos para o casal é bom, e é bom também para quem está sendo adotado, né? Principalmente, está resolvendo o problema de que está. Para que todo esse problema, toda essa complicação, se você pode simplesmente adotar uma criança que está ali precisando de um lar. Fertilização in vitro, né? É o famoso bebê de proveta, né? Que é quando a inseminação é feita dentro de um tubo de ensaio, né? Daí o termo bebê de proveta, né? Porque o tubo de ensaio também é chamado de proveta. É moralmente errado. Por que é moralmente errado? Porque vários embriões morrem até que dê certo. E vai ficar ali tentando até dar certo. As tentativas frustradas são embriões que morrem. Mas quantas mulheres também elas ficam grávidas e a gravidez não vai até o final? Mas aí é outra história, né? Aí a gente tem que saber diferenciar. Isso já até falei anteriormente, quando eu falei do aborto. A gente tem que saber diferenciar a morte natural do homicídio. Eu ficar tentando e deliberadamente ficar ali, sabendo que eu vou matar embriões, eu estou cometendo um homicídio. Porque nós já vimos, né, quando falamos sobre aborto, que ali já há uma vida, já há um ser humano. Coleta de tecidos e órgãos. Então, que fique bem explicado: coleta de tecidos e órgãos sem consentimento, né? Então, deve haver consentimento do doador. Então, o mesmo princípio que a gente usa na doação de órgãos também se aplica. Por exemplo, vamos supor, a pessoa não vai tirar um órgão meu, mas vai tirar um pedaço da pele. É errado. Deve haver o consentimento do doador. O corpo, achei interessante essa consideração, né, do Geisler, que ele diz o seguinte: o corpo não é uma fábrica de químicos, ele não é uma fábrica de experiências, de produto, não é uma fábrica de matéria-prima para experiências. O corpo também não é uma fazenda de órgãos. Achei interessante esse termo que ele usou. Não é uma fazenda de órgãos, um lugar onde os órgãos lá são colhidos, né, para algum fim. Mas o corpo, o que o corpo é? Ele foi feito para adorar e glorificar
a Deus, né? O corpo, ele foi feito para adorar e glorificar a Deus, né? Nós não vamos ler, mas 1 Coríntios 6, 19 a 20 vai dizer isso. Cura por células tronco, né? Novamente, né? Não pode causar a morte do embrião, mesmo princípio lá da doação do órgão, né? Não pode causar a morte do embrião, né? Então vou lá, pegar o embrião lá, eu vou, né, pegar o embrião e tirar lá, aproveitar as células tronco para fazer curar alguém ou fazer alguma pesquisa. Olha, se isso causa a morte do embrião, e nós já vimos que o embrião é um ser humano, então é igual ao aborto, então é errado. Criogenia, isso aqui também a gente vê muito em filme, né? O que é a criogenia? É quando alguém morre e eu congelo esse corpo. Vamos supor que ele morreu de uma doença para a qual ainda não se tem a cura. Então o que eu faço? Eu congelo o corpo e deixo ele congelado, né? Porque se um dia a tecnologia permitir que eu ressuscite e cure a pessoa, eu vou fazê-lo no futuro. A gente vê isso em filmes, né? Tem muitos filmes que tem um filme do Sylvester Stallone, com Wesley Snipes e o Stallone, acho que é o Demolidor, não é isso? Que os dois são congelados, só que eles foram congelados, se não me engano, em vez de eles serem presos, eles são congelados, né? Aí no futuro eles descongelam os dois, porque só o Stallone é capaz de deter o Wesley Snipes, enfim, né? Mas já existe hoje isso já é uma realidade, já tem gente sendo congelada com a esperança de que essa pessoa possa ser curada no futuro, na esperança de haver uma tecnologia que possa tanto ressuscitar como curar a pessoa, né? Então, criogenia é o congelamento de corpos após a morte, com a esperança que possam ser ressuscitados um dia pelo avanço da ciência. Só que a Bíblia ela só apresenta um único caminho para a volta do espírito ao corpo, né? Então João 5,25 vai dizer: em verdade vos digo que vem a hora que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse vai ser o grande dia, só esse momento. Não vai ver antes um momento em que uma outra hipótese de alguém voltar à vida, senão no grande dia, né, o dia que da volta aí de Jesus Cristo. Antes disso, esquece, não vai acontecer. O Geisler ele não trata disso que eu vou falar, mas quando eu estava lendo isso, eu estava pensando no seguinte: a pessoa morreu, aí eu vou lá e congelo. Nós sabemos, né, à luz da palavra de Deus, que quando nós morremos, não há um estado de sono, nós vamos imediatamente para a presença, né, nós vamos imediatamente para o céu. Tanto é que quando, né, relembrando aqui, né, quando lá os dois malfeitores estão lá, né, um de cada lado lá de Jesus, lá Jesus crucificado, os malfeitores também ali, o que Jesus fala para um deles? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Levando em consideração que Deus permitisse isso aqui, que Deus permitisse a criogenia, a pessoa morre, eu congelo, Deus fica esperando? Não, eu vou esperar, eu não vou mandar já para o céu, porque, né? Não, porque é um corpo que está congelado, né? Vai que, né? Não existe isso. Deus ordenou a nossa morte, e não só ordenou a nossa morte, mas limitou a duração das nossas vidas. Cada um de nós já tem um número de dias pré-estabelecido.
de vida, né? Então Romanos 5,12 vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos nós vamos morrer, né? Existe um ditado, inclusive, que diz que a única certeza é a morte, né? Hebreus 9:27 vai dizer: e assim como aos homens está ordenado morrerem, então está dizendo aqui que todos vão morrer, todos os homens vão morrer, é natural, uma só vez, vindo depois disto o juízo. E finalmente o Salmo 90:10 vai tratar aqui da quantidade que Deus estabeleceu dos nossos dias. Desculpa. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Então aqui cabe aquele princípio que nós vimos lá no começo, de aceitar de que a morte é uma realidade, né? As pessoas não aceitam a morte, né? Aí querem, vamos congelar o corpo para ver se um dia, aceita que as pessoas morrem. Última questão aqui, né? Estamos já caminhando para o final. Clonagem. O que é a clonagem? Clonagem é eu pegar o DNA do Fernando, né? Vou pegar o DNA do Fernando e vou clonar, vou fazer vários Fernandinhos, né? Claro que esses Fernandos vão nascer, né? Vão ter desenvolvimento, vão ter sua infância e tal, mas eles são seriam cópias idênticas do Fernando, né? Também isso a gente vê em filmes, né? Quando a gente vê lá o filme lá. Hoje eu estou me lembrando muito de filme, né? Eu estou muito filmeiro hoje. Eu estou lembrando aqui do filme do Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, que tem aqueles soldados todos iguaizinhos, né? Aqueles soldados todos branquinhos. Tem um filme que inclusive fala como é que surgem aqueles soldados, né? Há uma matriz, um homem que é a matriz, e todos os soldados são iguais àquele, né? E por algum motivo aquele foi escolhido a dedo, né? Todos os soldados vão ser iguais a este. Clonagem, já foi feito clonagem de animais, ainda que nós, pelo menos nós não sabemos de nenhuma clonagem humana que teve sucesso, né? Mas clonagem corresponde novamente a ocupar o lugar de Deus ao invés de servi-lo. O homem, ao invés de servir a Deus, ele quer tomar o lugar de Deus. Não, esse aqui eu quero fazer, né? Eu vou clonar o seu Enéas, porque eu quero que todos os presbíteros daqui para frente sejam igual ao seu Enéas, né? Então, as próximas gerações da igreja do Jardim Elba vão ter um monte de Enéas no conselho, né? É errado isso, né? Então estou tomando o lugar de Deus. Não sou eu que... Como são boas nossas diferenças, né? Nós nos completamos pelas nossas diferenças. Então, para que fazer todo mundo igual? Uma outra consideração que irá gerar problemas sociais e psicológicos de identidade e rivalidade entre os gêmeos. Já pensou, né? Chega aqui na igreja, tem um monte de Daniel. Aí um tem, né? Todos com seus problemas psicológicos, porque ele olha em volta, tem um monte, tudo é igual a ele, então isso vai trazer problemas psicológicos e vai trazer rivalidade entre os gêmeos, né? Isso traz problema, vai trazer problema social. Se gêmeos naturais, né, quando duas crianças elas nascem ali, né, gêmeos idênticos, né,
A gente vê muito casos que não, que os dois crescem numa boa tal, mas muitos têm ali os problemas psicológicos, que precisam ser tratados, porque crescem juntos, são idênticos. Outra questão também a respeito da clonagem é que ela ultrapassa os meios ordenados por Deus para a procriação humana. Não foi esse meio que Deus instituiu para a procriação humana. Não foi a clonagem, E, finalmente, uma tentativa fútil de evitar a mortalidade pela criação de um gêmeo substituto, Então, por exemplo, vamos supor que meu filho vem a falecer, Aí eu vou, antes dele morrer, eu vou lá e vou colher o DNA dele e eu quero vou clonar meu filho, porque eu quero que meu filho nasça de novo, Então é uma tentativa fútil de evitar a mortalidade. Eu não aceito, não aceito a mortalidade, que é um dos princípios que a gente viu lá no início. Eu não aceito a mortalidade e eu quero aí preservar aquela vida, entre aspas, através de um gêmeo substituto. Também é um outro problema. Então clonagem também traz, por esses problemas éticos aí, é moralmente errado. Finalizando aqui, concluindo, vejam, todas essas questões que a gente viu até agora, esses conflitos de opiniões a respeito desses assuntos, polêmicos, surgem de duas perspectivas, duas formas de ver o mundo, duas cosmovisões, duas perspectivas opostas. A primeira é o humanismo secular. De acordo com o humanismo secular, não há um Criador. Se não há um Criador, então nós não somos criados por Deus, e também não há um Deus que nos dá obrigações morais. Então, se eu sou um humanista secular, eu não vou crer que existe um Deus, muito menos que eu fui criado por um Deus, já que Deus não existe. E Deus também não deixou obrigações morais, é cada um por si. O homem faz o que achar melhor. Porém, a perspectiva cristã, ela vai assumir os seguintes princípios: Deus nos criou à sua imagem, nos deu imperativos morais, nos deu ordenanças morais para que a gente seguisse, imperativos morais que, inclusive, pela preservação da dignidade e da santidade da vida humana. E, portanto, os cristãos devem servir a esse Deus e não ocupar o lugar dele. Esse é o princípio certo. Quando eu tenho esse princípio, todas essas questões eu resolvo com naturalidade. Agora, se eu for partir do princípio de que, como se diz aí, meu corpo, minhas regras, é o homem que define, o homem que é o dono da vida, o homem acha que é melhor, aí a gente vai ter todos esses problemas, E finalmente, eu transcrevo aqui a frase final desse capítulo do Norman Geisler. Eu achei muito interessante. A tecnologia precisa estar a serviço da moralidade e não o contrário. Ou seja, não é a moralidade que está a serviço da tecnologia, é a tecnologia que precisa ser medida conforme a moralidade que Deus instituiu, Então a gente termina aqui com essa frase: a tecnologia precisa estar a serviço da moralidade e não o contrário. Que Deus continue a nos dar sabedoria, quando a gente for indagado sobre essas questões, a gente se basear nesses princípios bíblicos. Amém? Senés? A gente está na contramão, A gente vê até os próprios crentes, Senés? Os próprios crentes estão deixando de lado esses princípios, mas, e aí a gente mostra as escrituras e a pessoa não aceita.
Infelizmente, né? É assim que tem acontecido. Amém? E a versão do